sobre EPI, você até citou aí, né? Que é um assunto polêmico no nosso setor, porque a gente tem alguns EPIs obrigatórios, né? E não vou entrar em detalhes aqui agora sobre isso. Então, a gente... É obrigação de quem? Dar um EPI para a pessoa, do empregado, ele pedir para a empresa, da empresa dar para o empregado. Qual é a obrigação? Então, vamos lá. Vamos falar sobre EPI. Então, a coisa mais legal de EPI é que eu, como engenheiro de segurança do trabalho, eu trabalho como assistente técnico em perícias. Então, o que eu mais adoro é quando eu vou analisar o processo e não tem. Por quê? A partir do momento que você não tem, acabou. Você não protegeu o funcionário. Então, tudo que for lá medido, tudo que for, você não teve a proteção. Então já tá errado. Já tá errado e, assim, o mínimo risco que tivesse já vai gerar uma insalubridade ou uma periculosidade. Periculosidade não, porque o EPI não protege periculosidade. Tô falando errado, insalubridade. Que periculosidade é periculosidade, não tem jeito. É perigo mesmo. É perigo, não vai ser EPI que vai te proteger. Entendi. Então, vamos lá. Referente a EPI. A obrigação... Tem algumas coisas que é nítido para você fazer. A lei do EPI, para qualquer pessoa, empreendedor, empresa, qualquer pessoa, o EPI você tem que fornecer, você tem que treinar NR6, que é referente à norma sobre utilização, armazenamento, conservação, limpeza e troca do EPI. Você precisa entregar, treinar, fiscalizar, caracas, punir se não tiver. Por quê? Se a pessoa não tá usando, não adianta de nada você ter o EPI na empresa. E fora assim, esqueci um detalhe. São 5 coisas que tem que ter. É a entrega da empresa, registro, treinamento para saber utilizar a conservação, fiscalização e punição se necessário ou não para quem não tá usando. Que isso respalda muito a empresa. Resumindo, EPI tem que ser é um equipamento de segurança. Existe EPI, EPC. EPC, equipamento de proteção coletiva. Um exemplo, tem uma pintura no lugar que você tem um exaustor de ar. Já entra como um EPC. Extintor de incêndio, é EPC, que é coletivo. Entendi. No caso, alguma coisa que você faz para melhorar o ambiente de trabalho, você faz um sistema de ventilação para algo que mexe com pinturas, é um EPC. Entendi. Tudo que é individual que a pessoa usa é EPI. Tá. Que é equipamento individual. Porque, por exemplo, o EPI, eu vejo, por exemplo, eu vou usar um óculos. Um óculos eu vou colocar no meu rosto e tal. Então tem até uma questão de contaminação ali e tal. Luva, que é uma coisa muito individual. Então, para ficar fácil também para a pessoa pensar, algo que é mais usual É algo assim, tudo que ele... Resumidamente, o cinto de segurança, tudo que o cinto entra como EPI, no caso, assim, o cinto de segurança, ele entra como EPI, mas não quer dizer que ele tem que ser individual da pessoa. Entendi. Que a empresa pode ter, eu tenho 10 equipamentos, porque eu tenho 100 funcionários, mas só 10 pessoas no máximo que vai exercer com eles. Entendi. Então é um equipamento que ele é ajustado e ele é externo. E ele é por cima da roupa, não é contato direto com a pele. Sim. Mas qualquer coisa que tenha contato com a sua mucosa, pele, é individual. EPI, tipo, individual. Aquele protetor auricular. Protetor auricular, né? Capacete, luva, avental, bota. Entendi. Toda essa parte é individual. Tá. Você já viu algum caso em alguma perícia de o cara não tá com EPI, ter tido um acidente, aí ele... mas a empresa forneceu o EPI... e ele não usou, porque a gente tem muitos casos a gente briga com os funcionários em colocar, a gente faz uma fiscalização brava, e aí a gente não tá mas agora a pergunta, obra. A sua fiscalização brava, você tem registro de punição ao funcionário? Tem advertência? Tem advertência, só por não usar. Não, mas assim, tem isso que eu tô te falando. Não é questão da obra ou não. O funcionário seu, quando você vê sem EPI, tem registros? Advertência assinada por não usar o EPI? Uma parte não. Tem um ou outro. Então, se ele se machucar com o EPI, você deixou de fiscalizar. Azar o seu. Não interessa ele ter o EPI se está entregue. Por isso que assim, quando você comprova uma fiscalização efetiva, que você tenha dentro uma punição, que você comprove, está sendo advertido, dia a dia tem um caderno de ronda de 2 vezes por dia, técnico de segurança, ou alguém da CIPA responsável vai passando, vai orientando, vai sempre.
Você consegue falar. Como é que se fala? O próprio empregado que tirou, é erro dele. Ele tá sem EPI, eu forneci, ele tinha o EPI, a data do EPI dele tá válido e eu faço fiscalização e ele é treinado. Então aí você joga a culpa pra ele, porque também você não tem como pôr uma arma na cabeça pra pessoa usar. E ainda mais vocês, que é serviço externo, você não consegue fiscalizar essa parte. Que nem você tem vidraçaria. O exemplo. O cara tá lá na sacada. Tá lá instalando uma sacada. Como você vai fiscalizar se ele tá? Não vai, porque vai ele e vai 2 pessoas, instalador e ajudante. Você não tá usando EPI? Você não consegue fiscalizar. É impossível você fiscalizar essa hora. Pra controlar isso daí. Por isso que assim, ele tem que saber que ele tem que usar EPI. Estando lá ou não. Porque a partir do momento que você tem esse controle, eu tenho essa parte, tem que fazer. Eu acho que do ramo de vocês é muito mais difícil porque é externo. A fábrica você consegue controlar mais. Você tem um fabril, eu tô aqui na fábrica, a gente obriga o uso de capacete ali e tal. Sim. De mangote, de Quer uma ideia boa? Vidro. Às vezes você tem os gestores de obra. Isso. Tem algum deles que tem moto? Tem. Então, os de moto, manda ele dando uma passadinha às vezes, que até ele não precisa nem entrar no pé, dependendo de onde é o raio da sacada, ele consegue ver, o celular consegue ver e ó. Tira foto. É verdade, às vezes assim, quando ele chega no lugar, e assim, a empresa de vocês, tem quem entrega a obra? Tem. Ele vai só no final quando tá pronto, né? Só quando tá pronto. Mas, assim, querendo ou não, às vezes você tem quem roda. De vez em quando, vai fazendo, a partir do momento que a pessoa sabe que ele pode estar sendo fiscalizado ou não. Levou uma advertência, levou outra. É porque depois se ele Posso falar uma coisa? E a gente tomar um processo também... A gente vai sair mais caro. Mas a gente tem como... Se a gente fizer o que você tá falando, a gente tem como se proteger e falar assim... Sim, e outra coisa. Quando ele vai pra lá, ele não assina o checklist do que ele tá levando? Sim. Ele assina o checklist, ó, você tá orientado a usar EPI, a utilizar EPI na obra, fazer as coisas? Não. Não. Por que não tem esse documento? Entendi. Tem que falar... Então, isso é importante. Isso é importante, pessoal. Tem que falar lá... Eu anoto tudo que eu vou entrevistando aqui, porque eu aprendo pra caramba. Então, Sim. Uma documentação de utilização de EPI, né? Sim, tem que entrar no... Mudar um pouquinho o processo. Eu tinha falado pra vocês um dia que tinha que ir com calma, que é a correria de vocês, né? Eu falei, um dia que eu vier com calma, eu dou essa força aí pra vocês, referente a como funciona. São dicas. Eu tô te dando... O que eu tô te dando aqui... Dificilmente um engenheiro vai te passar. Eu tô te dando o quê? O que eu analiso na perícia. Entendi. O que eu vejo quando é uma perícia trabalhista. Como você é perito, você acha o erro de tudo, né? Querendo ou não, por você ser perito, eu defendo, geralmente eu pego ou a empresa, que aí você tem que às vezes defender o que tá errado. Não é que você vai maquiar algo, mas você tenta mostrar que tá certo ao máximo. Entendi. Ou, assim, em muitos casos eu defendo o reclamante. O reclamante. Quando é o reclamante, você já analisa tudo. Por quê? Muita coisa, o perito vai lá só olha aquela coisa. Só olha aquele detalhe. Um exemplo. Eu, como assistente técnico, eu não entrego o laudo antes do perito entregar o dele. Por quê? Se o laudo do perito é favorável ao meu, eu não vou entregar laudo, porque eu vou questionar. Se deu, o laudo dele deu positivo, eu não vou entregar. Pronto. Só que o porém é o quê? O laudo do perito, depois, o que eu faço? Quando eu acompanho a perícia, eu tenho... Eu tenho autonomia. A única pessoa que vai ter autonomia técnica para questionar perante o juiz... questionar o perito vai ser eu. Então, o que eu vou fazer? Eu analiso o laudo dele para pegar erro. Se ele deixou de analisar uma coisa de um jeito, se ele deixou de outro, erro conforme a norma, às vezes um aparelho não está calibrado, ele deixou de fazer alguma coisa, é o que eu vou colocar para impugnar. Só que tem o lado que, se eu entrego o meu laudo antes, como eu vou discutir, eu vou falar X no laudo e depois eu posso querer falar Y para questionar o perito. Por isso, assim, um exemplo, eu faço impugnação, eu não entrego o meu laudo. E eu vejo que, assim, com esse jeito que eu faço, essa parte, o acerto meu é muito maior, a chance de reverter é muito maior. Por quê? O juiz tem o laudo do perito. Você está mostrando um questionamento do laudo do perito. Você não está mostrando lógico que no questionamento eu monto o laudo pericial mostrando a minha visão. Só que a minha visão é baseada em questionar do perito. Tipo assim, eu monto o meu laudo mostrando o que eu quero que o juiz... O que eu acho o correto pela minha análise para estar revertendo. Cara, são temas isso daí que é grandioso. Se a empresa não tomar cuidado, é muito... Eu vou te falar assim, posso te falar uma coisa? Se você não tomar cuidado, dependendo da função que faça a empresa, 15 funcionários entrar com o processo coletivo e te fecha a sua empresa. Fecha a empresa. Porque assim, querendo ou não,
Às vezes a pessoa tem 4, 5 anos que você não pagou. Até 5 anos você recebe. Imagina o passivo disso. Exato. É muito perigoso. É muito, e dependendo da função ainda, que entre uma periculosidade, aí